Olá a todos auxiliares de farmácia, eu sou a farmacêutica Elaine e eu vou falar com vocês hoje sobre as indicações do sulfato de magnésio e como você vai dispensar o sulfato de magnésio de acordo com as indicações, tá, galera? Mas antes, para poder inserir esse assunto, vou precisar falar com vocês sobre alguns assuntos, alguns termos como eletrocardiograma, intervalo QT, PCR, torsades e eclâmpsia, tá? Então vamos lá. Alguns de vocês ou já fez esse exame ou já presenciou alguém fazendo esse exame de eletrocardiograma, que é um exame onde coloca os eletrodos na região torácica e esses eletrodos vão captar o impulso elétrico emitido pelo coração e fazer o desenho ali, ó, de um gráfico, nesse papel eletrocardiográfico, né? Esse gráfico tem os desenhos certinho para você comparar com o caso de alguma alteração, indicar uma patologia, né? Então, olha lá como que é o desenho, né, dessas ondas. E essas ondas têm nome de letra, né? Onda P, Q, R, S, T, né? Em alguns casos congênito a letra 1. Mas um ciclo de batimento cardíaco normal, saudável, é desse jeitinho aí que tá desenhado, ó. A onda P, Q, R, S e T, tá? Aqui embaixo você vai ver também que as ondas têm uma nomenclatura para os intervalos. Então, intervalo QT, complexo QRS, é aquela região da onda, né? Aquelas ondas envolvidas, né? Então, uma alteração, por exemplo, no complexo QRS indica uma tal patologia. Então, essas ondas também, além de ter o nome, o segmento, o intervalo entre elas também tem um nome. E essa onda certinha é um ciclo de batimento cardíaco. No papel eletrocardiográfico vão ter vários ciclos de batimento, um seguido do outro, tá? Bora lá. E o que é uma PCR, então? Então, no eletrocardiograma ou até no monitor cardíaco, você consegue observar ritmos que vai mostrar que o paciente está tendo o que? Uma parada cardiorrespiratória, essa PCR, né? E de acordo com o ritmo, vão ser tomadas providências médicas, né? E quais são esses ritmos? São 4: a ESP, a sistolia, a TV e FV. A ESP e a sistolia, aqui na parte superior do círculo, são ritmos chocáveis, tá? TV, FV, ritmos não chocáveis. TV, que é um ataque cardíaco ventricular, ou FV, que é uma fibrilação ventricular, são dois ritmos que podem ter sido causados por várias outras coisas, que, por exemplo, eletrólitos, né? E isso envolve muito sulfato de magnésio. De acordo com o nível sérico, a quantidade na minha circulação desse eletrólito, vai definir se eu vou ter uma parada cardíaca ou não. Aqui embaixo eu trouxe um exemplo para vocês de uma parada cardíaca por conta de potássio, ó. Aqui, ó, você vai ver que a onda T tá quase emendando com a onda R, formando uma onda só, né? Um ciclo normal é assim, e aqui, ó, uma parada cardíaca por excesso ou falta, né, do potássio no sangue. O sulfato de magnésio também ajuda por causa disso, né? O magnésio, o cálcio e o potássio estão muito envolvidos com o ritmo cardíaco, tá? Ó, aqui eu trouxe um ritmo cardíaco que tem muito a ver com eletrólitos, né? E com medicamentos. O Torsades de Pointes, o que é isso? É essa nomenclatura francesa para uma TV, tá? Um tipo de TV, de taquicardia ventricular, tá? Tem dois tipos de taquicardia ventricular, monomórfica e polimórfica. A monomórfica, ó, essa daqui grande aqui, ó, ela tem esse nome porque ela tem esse caráter de ser todas as ondas bem parecidas, né? Em altura e amplitude. Já a polimórfica não, ó, que é o Torsades de Pointes, tá? Ela tem alturas e amplitudes diferentes. E isso é um tipo de PCR, né? Que é revertida com sulfato de magnésio.
Só que às vezes o paciente chega nesse ritmo de PCR por conta de uma circunstância anterior, que é isso aqui, ó, o alargamento do intervalo QT. Ó, isso é um ciclo normal e do lado é esse ciclo de batimento com o QT alargado, né? O espaço bem maior, né, do intervalo QT. E isso pode ter sido causado por alguns medicamentos, tá? Alguns medicamentos causam essa reação e dependendo da situação chega nesse nível aqui, ó, de causar um torsades, tá? Uma PCR do tipo TV polimórfica, certo? E aí que entra o sulfato de magnésio. Só que o paciente usa o sulfato de magnésio para reverter o torsades. Porém, se ele foi causado por um QT alargado de origem farmacológica e o paciente continuar usando as medicações, ele pode voltar a ter outra PCR do tipo TV polimórfica, né? Torsades de pontos. Então, quais são os medicamentos que causam o QT alargado, né? A gente vai ter antibióticos como claritromicina, ciprofloxacino, Bactrim, né, olha lá, azitromicina, ondansetrona, aloperidol, quetiapina, amiodarona, furosemida, lactulose, né? A lactulose, se o paciente tiver várias evacuações, ele perde eletrólitos nas evacuações e isso interfere também, tá, na pior ou reversão do quadro. Então, tudo isso tem a ver com isso aqui, né? Esse alargamento do intervalo QT, o uso dessas medicações pode alargar o QT e o alargamento do QT pode se tornar um torsades. E o torsades é o que? Uma PCR, tá? Então, tudo gira em torno também do eletrólito, né? Porque essas medicações que causam alargamento do QT, algumas delas causam esse alargamento porque elimina os eletrólitos. O uso dela faz eliminar eletrólitos, tá? Então aqui vamos falar então da dispensação do sulfato de magnésio, porque a gente sabe que modificou aí a dispensação do sulfato de magnésio de 50%, tá? O de 10% não alterou em nada a dispensação normal em todo o hospital. A gente vai ter indicação para edema cerebral, que a dose é 2,5, né? 2,5 gramas de sulfato de magnésio, em torno de 3 ampolas, tá? 2 ampolas e meia. E na hipomagnesemia, eu vou ter duas indicações aí de dose. Pode ser de 1 grama, né? Ou até de 5 gramas, vai depender aí de quão baixa tá essa concentração de magnésio do sangue, tá? Para essas duas indicações serão dispensadas a ampola de 10%. E para dispensar a ampola de 50%, o que eu vou fazer? Eu vou, a primeira coisa, né, avaliar se é eclâmpsia e torsades, tá? Porque eclâmpsia e torsades eu posso dispensar por ordem verbal. A única coisa que vai precisar é de preencher a justificativa, que tá junto com a ampola, vai vir junto com a ampola essa justificativa. O auxiliar de farmácia vai preencher. Quem tá retirando vai preencher apenas o espaço, o campo, o qual ele tem que colocar o uso para qual ele tá retirando, né? Para o qual ele tá retirando. E pode ser dispensado por ordem verbal e posteriormente apresentar a prescrição, tá? A indicação para eclâmpsia é de 4,5 gramas, se for uma dose de ataque, né? A 2 gramas por hora, né? Para fazer a manutenção. E a dose máxima é 40 gramas por dia, que é um total de 8 ampolas. Né? O sulfato de magnésio é a principal medicação, tanto para prevenção quanto para o tratamento da eclâmpsia, né? Quem não sabe o que é a eclâmpsia é uma alteração da pressão arterial, é uma hipertensão arterial na gestante com maior de 20 semanas, que tem junto a isso manifestações
convulsivas, né? Apresentando convulsão. Então, teve essas duas coisas, é uma eclâmpsia, né? Vai usar, então, o sulfato de magnésio 50%, tem essas duas doses, dose de ataque e dose de manutenção. A gente vai dispensar por ordem verbal e vai ter que ser preenchida a justificativa de uso no ato da dispensação, tá bom? E no caso de um torsades de Points, né, que é a taquicardia ventricular que eu tava falando com vocês lá, a TV, né, polimórfica, olha o desenho dela aí. Vai ser, a dose usual é de 1 a 2 gramas, cada 15 minutos, né, ou por 15 minutos. Contudo, o máximo para ser dispensado por dia também é 40 gramas, não pode usar mais que isso por dia. E eu também posso dispensar por ordem verbal mediante o preenchimento da justificativa. Quem pode preencher essa justificativa? O técnico de farmácia e quem está ali solicitando, tá bom? A pessoa que está ali para retirar a medicação. Essas duas próximas indicações que eu vou falar não pode ser por ordem verbal, tá bom? Que é a neuroproteção fetal e a pré-eclâmpsia. Na neuroproteção fetal, que pode usar uma dose de ataque de 4 gramas, que é uma dose alta, né? E depois manutenção 1 grama por hora, que vai dar 24 gramas por dia, né? Dá em torno de 5 ampolas, dá de 50%. Essa vai ser necessário apresentar a prescrição médica mais a justificativa. Junto com essa de pré-eclâmpsia também, que vai ter que apresentar a prescrição e a justificativa para poder ser dispensado, tá? A dose da pré-eclâmpsia é igual à dose pré-eclâmpsia, né? Vai ter a dose de manutenção ali de 2 gramas por hora, não podendo ultrapassar 40 gramas dia, com a dose de ataque de 4 a 5 gramas. Então, a diferença de pré-eclâmpsia para eclâmpsia, para quem não sabe, a pré-eclâmpsia, a paciente, né, gestante, ela terá alterações de pressão, ela vai ficar hipertensa ou piorar da hipertensão pré-existente a partir da 20ª semana de gestação. E ponto. Isso é uma pré-eclâmpsia. Na eclâmpsia, além dela ter essa manifestação de hipertensão, ela vai também apresentar convulsão, tá bom? Essa é a diferença de uma para outra. E essa é a carinha da nossa justificativa aí de uso. Ela vem anexada à ampola de 50, o auxiliar de farmácia vai ter que preencher. E quem está indo retirar a medicação também vai precisar preencher aqueles dados da indicação. Tem as 4 indicações. A indicação de pré-eclâmpsia, neuroproteção fetal, e a indicação de torsades e de eclâmpsia. Neuroproteção fetal e pré-eclâmpsia, essas duas tem que ter prescrição e justificativa. Sendo que torsades e eclâmpsia tem que ter apenas a justificativa e pode dispensar por ordem verbal, tá? Para todos os casos, o auxiliar precisa informar o farmacêutico que está sendo dispensado apenas isso, para que essa prescrição seja avaliada no CAP, tá? Vai ser avaliada por um farmacêutico no CAP. Se tiver dose equivocada, o farmacêutico vai intervir em tempo hábil. Então, assim, ó, os pacientes com insuficiência renal têm uma dose máxima por dia diferente, é 20 gramas a cada 48 horas, a dose máxima, ou seja, não pode ultrapassar 10 gramas dia, paciente com insuficiência renal grave, tá? Tem as contraindicações aí, ó, bloqueio cardíaco e dano do miocárdio, por isso que tem outras indicações
cardíacas para sulfato de magnésio que devem ser feitas com muita precaução, tá? Tem também que monitorar, pacientes devem ser monitorados quanto ao nível sérico de magnésio e ter o eletrocardiograma também monitorado com frequência. Em casos de toxicidade com o uso de sulfato de magnésio, que é mais comum em paciente renal, vai apresentar essa alteração eletrocardiográfica aí, ó, do complexo QRS, parecendo uma TV monomórfica, né? Porque ele vai alargar justamente o QRS, o complexo QRS, que é o que acontece numa TV monomórfica. Vai ter convulsão também, depressão respiratória, hipotensão, paralisia, letargia, que é quando o paciente fica mais lento, tá? É mais comum em renais e pacientes que estão com pré-eclâmpsia e estão fazendo uso lá do sulfato de magnésio de maneira indiscriminada, sem o monitoramento, sem a avaliação, né? Há muito tempo ali usando. E é isso, pessoal. Eu espero que vocês façam um bom uso desse material e que vocês consigam fazer a dispensação segura para os nossos pacientes. Junto com esse trabalho de vocês, vocês podem contar com o farmacêutico e ligar para a gente sempre que tiver dúvida, tá bom? Muito obrigada e abraço a todos.